Sejam bem-vindos ao ProsperaCast, podcast onde nós vamos trazer conhecimento para você prosperar em todas as áreas da sua vida. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa especial, Janaína Catolino. A Janaína, que é psicóloga clínica formada pela EMES em Três Lagoas, ela é psicóloga perita do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, pós-graduada em transtorno do espectro autista, pós-graduada em saúde mental, pós-graduada em psicanálise, com pós em psicologia forense e psicologia do trânsito. Janaína, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite, essa oportunidade de estar conhecendo o trabalho de vocês e falando também sobre um tema que é tão importante, tão relevante, a gente às vezes deixa de lado, deixa passar. E eu acredito que vai ser uma conversa que vai agregar muito conhecimento para nós e para quem está nos assistindo. É isso aí. Prosperidade é um tema que muita gente busca, né? Que luta, né, para conseguir evoluir, prosperar. E a gente gostaria de trazer um pouco dessa visão de como a psicologia enxerga, né, a prosperidade. O que é Uhum. necessário para uma pessoa prosperar? Como que é essa visão dentro da psicologia? A prosperidade é um conceito de que a pessoa tem uma riqueza, né? Ela literalmente prospera no sentido da Uhum, palavra. Só que para cada indivíduo ela tem um sentido diferente, sim. né? Ela tem um conceito, mas ela tem uma visão diferente para cada pessoa. Para a psicologia também ela não é muito diferente do conceito. Só que além da prosperidade financeira, a psicologia enxerga a prosperidade como você ter uma vida estável, não só financeiramente, mas Legal. no sentido da saúde mental estar ali em dia, de você ter bons relacionamentos, um convívio saudável com as pessoas, é, ter um lugar bacana para morar, sabe assim? É além. É você estar rodeado mesmo de coisas que vão te agregar e vão te fortalecer. Bacana. É legal esse ponto que você citou, né, de ser muito mais abrangente do que apenas questões financeiras. Me lembrou de um livro, e foi um dos livros que mais me impactou, que Hum. é A Lei do Sucesso, de Napoleon Hill, Uhum. né? E ele cita justamente isso. Napoleon Hill, ele fez um estudo, né, durante 22 anos sobre a psicologia do sucesso, que ele chamava lá, e ele estudou justamente isso que você citou, né? Todas as áreas. Pessoas que não evoluíram apenas financeiramente, mas que tinha boa estrutura familiar, tinha saúde, né? Enfim, conseguia ter um equilíbrio em todas essas áreas. Exatamente. As pessoas hoje em dia, elas buscam uma prosperidade financeira apenas. E às vezes pagam um preço muito alto em busca disso. Mas elas não conseguem colocar um objetivo, não conseguem colocar um limite até onde ela quer chegar, né? Até onde ela vai fazer aquilo. Para que ela está fazendo aquilo? E às vezes elas sacrificam a saúde, a família, a vida. Conseguem dinheiro? Conseguem, mas aí se você olhar para trás, teve muitas perdas que se colocar na balança aí. Então, prosperidade a gente tem que tomar um cuidado, porque ao mesmo tempo que ela é tentadora, ela seduz a gente, existe aí um preço. Muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar. É verdade. E dentro disso, né, que você citou, de essa busca que muita gente acaba ali se perdendo, vamos dizer assim, né, para ter essas conquistas financeiras por olhar apenas um lado da prosperidade. Quais obstáculos psicológicos que as pessoas enfrentam quando eles deixam de ter esse equilíbrio, né, nas áreas ali da saúde, na área, equilíbrio emocional, familiar e tal? Como que sofre esse impacto? A pessoa, como você falou, a maioria das pessoas, elas acabam direcionando tudo para a área financeira, Uhum. né? E aí elas direcionam todo o esforço para aquilo ali, em detrimento, às vezes, de cuidar da saúde, de ter uma prática de exercício físico, de cuidar da alimentação, muitas vezes, né? E como você bem colocou no início da nossa conversa, né? É uma tem que ter esse equilíbrio, né, Sim. para saúde mental. Então, como que tem esse impacto assim na saúde mental quando a pessoa não faz isso? Ou como que ela pode ter esse equilíbrio? Dentro da psicologia, né, existe alguma técnica? Ou como que a psicologia ajuda nesses casos? Já existiu algum caso que você teve conhecimento, assim, da pessoa passar por isso devido
a esquecer de alguma área da vida, de focar em apenas alguma coisa. A gente falou muitas vezes de focar na financeira, mas às vezes tem pessoa que foca muito em outra área, esquece da financeira também, sofre o impacto. Sim. Né? Então, existem Sim. diversas possibilidades, né, que eu acho que pode acontecer. Respondendo um pouquinho a sua pergunta anterior, o maior erro das pessoas é ver o dinheiro, colocar o dinheiro num lugar assim de Deus, né? O dinheiro no céu e aí acaba que elas se tornam escravos. Elas tentam buscar aquilo incansavelmente e perdem vida, perdem tudo, como a gente já falou. Já conheci muitos casos, sim, de pessoas que ganharam muito dinheiro, muito dinheiro. E eu acho o dinheiro uma coisa muito curiosa, porque ao mesmo tempo que ele é bom, a gente não pode ter essa visão de que o dinheiro é uma coisa negativa, ruim. Ele é perigoso, porque ele abre muitas portas. E a gente não está preparado, nem todas as pessoas estão preparadas para as portas que se abrem. Então, eu já vi situações da pessoa ter muito dinheiro e nisso começar a se envolver com droga, com bebida, sabe? Literalmente viver em função daquilo e esquecer tudo o que envolve uma vida saudável, uma vida equilibrada. Por que será que isso ocorre? É curioso, assim, né? Quando você citou isso, eu imaginei, pô, teoricamente, né? A pessoa que alcançou um nível de riqueza, assim, né? Avançado, ela poderia ter acesso a tudo que ela quiser, né? E você consegue citar, assim, dentro da psicologia, por que isso muda a mentalidade da pessoa? Sei lá, dinheiro é muito fácil, ela conseguiu ter acesso a tudo que o dinheiro podia comprar, e aí talvez por isso que ela acaba, sei lá, testando drogas, testando outras coisas assim, acaba se perdendo um pouco, vamos dizer? Poder. A pessoa se sente com um poder ali extraordinário. São pessoas que colocam o dinheiro num lugar assim, de Deus, né? O que rege a vida delas é o dinheiro. Então, quando elas têm essa oportunidade, elas conseguem sentir um pouquinho do que é esse poder de Deus, o poder do que elas tanto buscam. Só que é muito perigoso, porque elas também, ao mesmo tempo que estão ali, elas caem. Sim. É porque você gasta incontrolavelmente. Você gasta. Você não tem uma educação financeira, você não tem uma consciência do que você está fazendo. Vai acabar. Tem uma frase, eu não me recordo ela exatamente, mas ela fala algo mais ou menos assim: o dinheiro é um grande mestre, mas ele termina matando todos os seus discípulos, né? É. Então é mais ou menos, você falou, a pessoa endeusar o dinheiro, colocar ele como uma prioridade acima de tudo. Exatamente. E Ela essa pode. frase cabe bem, né, no que a gente está conversando. Discípulos, então, assim, como os escravos mesmo, que estão ali só cegos. Busca de algo que... Pra quê? Onde que você quer chegar? Eu acho que é muito importante as pessoas terem essa consciência, esse objetivo. Por que que eu quero o dinheiro? Por que que eu quero ganhar X? O que isso vai me suprir? O que eu vou conquistar com isso? Se você busca muito e não tem um objetivo, é uma conquista perdida. Na hora que chega, você se perde. Perdeu o sentido, né? Perde o Até aquilo. sentido É e verdade. você se perde. Porque você alcançou uma coisa, mas você não estava preparado. Você queria tanto, você não pensou em como seria quando acontecesse. É verdade. E, assim, além desse, a gente falou muito dos problemas, né? Dessa busca da prosperidade. Janaína, eu queria entender como que é o padrão de pensamento, né? Ou a gente poderia chamar também que falam-se muito das crenças limitantes, né? Em relação à prosperidade. Quais tipos de pensamento ou de crenças que potencializa a pessoa ali, facilita para ela chegar na prosperidade? E quais que dificultam? Quais as diferenças, né? Que pessoas que pensam de um tipo, de outra? Uhum. Bom, as crenças, elas são ideias, pensamentos que a gente tem e que para nós aquilo é como uma verdade, né? E essas crenças, elas são embutidas geralmente através da nossa família. Quando nós somos pequenininhos, os pais têm as crenças deles, têm os pensamentos deles, que eles consideram certos, verdades, e vão repassando isso.
E nós repetimos muito padrão familiar, né? A gente às vezes tem pensamento, comportamento, atitude que nem sabe por quê, mas tá ali, existe e influencia na nossa vida, tanto positivamente quanto negativamente. E em relação à prosperidade, ao dinheiro, é a mesma coisa. Então, se a criança cresceu num lar em que o dinheiro era visto como algo que trazia, que era associado a alguma coisa ruim, ou que os pais verbalizavam isso, que dinheiro é maldição, já ouvi isso também. Que dinheiro é maldição, que dinheiro não é bom, que dinheiro isso. Coloca isso como algo muito negativo, é assim que será a visão dessa criança quando ela crescer. Mas quando os pais eles têm um discernimento, eles entendem que o dinheiro não é tudo, mas ele é necessário, essa criança tem uma flexibilidade maior para compreender o que é o dinheiro. A gente vive no mundo capitalista, a gente sabe aí o que o capitalismo faz, mas é a nossa realidade. A gente vai viver sem dinheiro? Não. A não ser que... Cara, não tem a não ser. Não tem como, né? Não tem. E assim, a minha visão é que o dinheiro, ele é um potencializador. Sim. Né? Então, assim, uma pessoa bem preparada, ela pode fazer coisas muito boas com o dinheiro. Exatamente. Né? Agora, a pessoa despreparada, né? Eu acho que ela se perde, como você colocou antes, né? Tem alguns que se perdem, pode entrar em mundo de drogas, pode comprar qualquer coisa, boas ou ruins. Né? Então... O dinheiro, eu já ouvi até uma certa vez um rapaz comparando, né? Eu não lembro qual era o contexto, mas ele comparava e eu falei, ele é igual uma faca, por exemplo. A faca você pode usar ela, né, para fazer algo bom, pode cortar o seu pão lá no café da manhã, né, preparar um alimento, ou você pode matar uma pessoa, né? O dinheiro da mesma forma, né? Ele pode fazer coisas muito, pode salvar vidas, né? A gente tá passando agora por esse momento aí lá no Rio Grande do Sul, né? Muitas vidas em risco, muitos, né, com dinheiro se propuseram ajudar. Né? Então, sim, é um potencializador, né? Sim. Porém, também tem aqueles que usam para coisas que não são boas. É aquilo, né? O problema não é o dinheiro, mas na mão de quem ele cai. E aí a gente volta no ponto da psicologia, né? Que é o que você estava falando das crenças. Né? Então, vai de acordo, talvez, da crença de quem tá com esse poder do dinheiro, é isso? Sim, também. Também. Envolve muita coisa, né? De uma pessoa para outra. Envolve o que ela quer, o objetivo dela, o foco que ela tem, o que ela pensa que vai mudar na vida dela. Porque tem pessoas que têm dinheiro e não saem do lugar. Já vi. É verdade. Eu já conheci e também. Tem pessoas que ganham 2 salários mínimos e fazem, assim, coisas que você... Gente, um sorvete. O que patrocínio delícia! da Saborear Sorvetes chegando aqui pra gente, ó. Arrasou! Sorvete e açaí, obrigado. Adoro. Saborear Sorvetes, né? Nosso patrocinador oficial. Não posso deixar de agradecer aqui os nossos patrocinadores, né? A Graficari Designer, nosso parceiro. Estúdio Cast, que é o nosso espaço aqui onde acontece as gravações e transmissões dos nossos podcasts. Saborear Sorvetes, nos servindo aqui esse delicioso açaí e o sorvete. Prospera Treinamentos, empresa de capacitação e treinamentos. Janaína Catolina, nossa parceira aqui agora, que está hoje aqui compartilhando um pouquinho da sua expertise. E é isso aí, Janaína. Tá servido para você, fica à vontade. Muito obrigada. Né? E dentro disso que a gente estava conversando, da psicologia, entender um pouco da questão da prosperidade. Eu vejo que na busca da prosperidade, também muitas pessoas se perdem, né? Algumas conseguem alcançar, outras não. Eu acho que algumas até, como você colocou, sem preparo, né? Mas talvez por sorte, ou, né? Sim. Acontece também de conseguir, e aí às vezes isso pode ser um problema. Mas esses que buscam se prosperar, né? Que é uma... A gente pode dizer que é uma necessidade, né? Eu acho que prosperar eu vejo a prosperidade como uma evolução constante, né? E como a gente colocou, não só financeira, né? A gente pode prosperar também na saúde, né? Na família, né? A gente tem diversas formas de construir prosperidade. Como que a psicologia enxerga o medo da pessoa fracassar? Porque na busca da prosperidade, a gente tem a chance de conseguir ou não. E aí a gente pode enxergar isso como um fracasso, né? E aí talvez,
onde uma pessoa pode entrar em depressão. Eu já vi coisas assim de pessoa que alcança um nível de prosperidade, né? E daí perde aquilo por algum motivo, né? E isso, mesmo na área da saúde, eu já vi pessoas que, tipo assim, tinham uma saúde de ferro. E aí, de repente, uma doença abalou, né? E ela precisou ficar fora de praticar atividade física, às vezes, né? E era tudo aquilo ali pra ela, né? E aí isso existe também na parte financeira, muito comum, né? Sim. Pessoas que conseguem alavancar financeiramente e aí depois perdem aquilo ali, alguns até se suicidam, né? E, enfim, existe, né? Sim. Outras entram numa depressão ali que acaba não conseguindo tentar mais e avançar e comprometendo daí outras áreas, né? Como que a psicologia pode ajudar nesses casos e como que ela enxerga esse medo do fracasso? A gente enxerga, antes de tudo, como uma necessidade de controle que essas pessoas sentem em relação a achar que tá ali tudo ok, que nunca vai dar nada de errado, mas esquece que a gente não tem controle de quase nada. A gente se programa, né? A gente planeja, é extremamente importante a gente ter um planejamento para tudo na vida, em todas as áreas. Só que percalços acontecem e muitos não estão no nosso alcance. Então, quando a pessoa pensa em prosperar, quando ela pensa em iniciar qualquer projeto, qualquer objetivo que ela tenha, isso tem que estar muito casado com a ideia de que pode não dar certo. Não no sentido do pessimismo, mas no sentido de se preparar também. Seria basicamente ali uma gestão de risco, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Entender que existem as duas possibilidades. Sim. Né? E como que ela pode construir essa mentalidade? Porque, assim, parece simples a gente falando, né? Mas quando chega lá, às vezes a pessoa não está preparada, né? Ou mesmo antes de ir, né? Às vezes a pessoa está muito motivada a conquistar aquilo ali, ela nem enxerga, às vezes, a possibilidade. Sim. Né? Como que a pessoa pode se preparar para isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento é necessário para tudo. E a pessoa ter o pé no chão. Né? Ela ter os sonhos, mas ela dá os passos que ela consegue alcançar. Você pode ter o sonho de chegar na presidência. Tenha esse sonho. Só que comece sendo líder do bairro. Legal. Né? Depois seja vereador. Depois deputado. Entender Porque muitas pessoas querem chegar lá, só que elas não querem passar o processo. É muito forte. E o processo, ele te moe. Ele te testa. É o que vai te preparar para ver se realmente, né, você vai ser capaz de se manter lá no topo, vamos dizer assim. E a maioria dos fracassos acontecem no processo. É 1, 2, 3, 4, 5 vezes que você tenta, que você busca alternativa e que você não consegue. Só que uma hora vai. Quanto você está disposto a pagar por aquilo que você acha que você quer? É aí que você vai ver. Legal. E dentro da psicologia, como que a psicologia pode ajudar a pessoa que tá nessa busca, Terapia. Legal, isso é bom. Porque a terapia ela vai trazer o autoconhecimento, a pessoa vai olhar para ela, vai olhar para os limites, para os defeitos, qualidades, luz, sombra. Ela vai estar com ela ali na totalidade. Mas você resumiu de uma forma, assim, muito bacana isso aí, né? Você colocou agora o autoconhecimento, você resumiu de uma forma muito legal. Ela entender os limites, né? Exato. Eu acho que é uma... Porque a gente olhar as nossas qualidades, as coisas boas que a gente tem é muito fácil. Mas e aí, você tá disposto, você consegue olhar para aquilo que te limita? Para aquela coisa que dói? Para aquilo que impede você de caminhar? Porque dói. Terapia, todo mundo acha que é colo de mãe, não é. Na maioria das vezes é chinelada na cara. Acordar. Porque a gente precisa mostrar isso. Senão a pessoa tá ali... Até para evitar, talvez, uma frustração maior lá na frente, né? Exato. Como você falou, seria um preparo, né? Exato. E assim, eu nunca fiz terapia, né? E agora você me... Não acredito. É verdade, a gente que ousadia! Mas agora você me despertou um interesse muito grande, porque a visão que eu tinha é uma visão muito errada. Então, por isso que é muito legal a gente conhecer, conversar, ter essa troca de ideias, né? E levar para o pessoal também que nos assiste aí,
Porque o insight que eu tive aqui é que a terapia é totalmente diferente do que eu imaginava. Como Porque você imaginava? eu imaginava que a terapia era pra quem já tinha algum problema e ia lá pra resolver. E aí você me trouxe aqui uma visão totalmente diferente. Não, ela tá lá pra te ajudar a alcançar Se aquilo, as pra pessoas você entender fizessem- os seus limites e... Se as né? pessoas fizessem uma terapia preventiva, muito dos problemas não aconteceriam. Preventiva, essa palavra que você falou é muito legal. Terapia preventiva, isso é o ideal. Que é se conhecer antes, como você colocou, né? Entender, até mesmo, além dos limites e tal, entender se faz sentido essa busca pra ela. Porque às vezes essa busca pode ser algo até ilusório ali, né? Ela imagina por alguma influência que ela teve momentânea ali, pode ter despertado esse interesse, mas não era algo profundo que ela... Ou o que que ela busca. será que ela tá tentando preencher dentro dela com isso? Exato. E isso aí acontece com muita gente. Porque eu já vi, você falou que eu já lembrei de alguns casos, que a pessoa busca conquistar, né? E aí quando ela chega ali, pô, não era isso, Não né? era Isso já aconteceu comigo, né? Vou falar assim, né? Sim, Eu buscar, pô, eu tinha um sonho de conquistar, né, um determinado objetivo material lá, né? E aí você conquista e fala, cara, isso aqui não é nada, não valeu, não era, não preencheu aquilo que eu achava que preencheria. E às vezes a busca, o processo, como você falou, às vezes é mais satisfatório do que a conquista, né? Porque você tá ali buscando, você tá motivado, você tá enxergando algo que você quer e você chega lá, né? E você fala, peraí, tá faltando alguma coisa ainda, não era isso daqui. é comum a gente ter esse desânimo quando realiza algo. Porque você já conseguiu, né? Então você vai para uma próxima etapa, um próximo objetivo, passar por todo o processo de novo. Mas é diferente quando você chega no processo e sente o desânimo de quando você chega no processo e vê que não fez sentido. Você teve todo aquele trabalho, mas aquilo ali se perdeu. Tem uma diferença. Entendi. E isso é legal. Aí a pessoa acaba vendo como uma. Não vendo, né? A real acaba sendo uma perda de tempo, né? Às vezes ela dedicou tanto para aquilo ali, lá na frente não faz sentido, talvez, com o que ela quer levar adiante. Sendo que ela poderia, talvez, se tivesse feito a terapia preventiva, né? Ela poderia ali ter traçado um outro caminho. Exatamente. Às vezes até ela usa esse processo para alcançar as coisas como algo para distrair e não pensar nela mesma. Você vê como tem várias nuances? Demais. tem uma coisinha assim, tem muitos. Já tá servindo de terapia aqui pra mim. Porque as pessoas fogem, né? As pessoas, elas têm a necessidade de estar anestesiadas. A gente Sim. vive numa sociedade, a nossa educação aqui é para não sentir, para não olhar para o sentimento. Então, quando a gente sente alguma coisa, a gente automaticamente não posso sentir isso, que isso é fraqueza. Não posso me permitir. Então eu vou ocupar a minha cabeça. Só que aquilo existe dentro de você. E se existe e não trata, ele vai influenciar, ele vai crescer. Quanto mais você abafar aquilo ali, maior a chance de uma hora explodir sem controle, vamos dizer assim. Com certeza. Com certeza. Por isso, muitas vezes, a gente tem explosões de raiva, assim, que não entendeu o porquê. Né? Às vezes é uma coisinha pequenininha, que uma conversa, uma situação simples, mas a nossa reação é desproporcional. Porque são coisas acumuladas. Então, quando essas coisas acumuladas encontram uma brecha, elas saem. E aí sai ferindo todo mundo. Às vezes é como se a pessoa fosse enchendo aquilo ali aos poucos, e aí às vezes uma gotinha que falta, eu já vi isso acontecer. É uma barragem. É o que você fala, exatamente. Aí ó, aquela gotinha quando cai ali, ela transborda às vezes com algo muito pequeno, Muito. né, desnecessário. Exatamente. Às vezes explode com alguém que não tem nada a ver com tudo aquilo que ele foi guardando, absorvendo, né, e acaba por romper com relações, enfim, Sim. né, perder amizades, e aí o estrago é grande, né, de diversas maneiras. Então, assim, a gente precisa mudar esse pensamento de que sentimento bom, sentimento ruim. Não existe isso. Sentimento é uma informação, um alerta que o nosso corpo emite. Tô sentindo raiva. Por que eu tô sentindo raiva? O que aconteceu? O que eu posso fazer pra mudar? Que conversa eu preciso ter? Sabe? A gente precisa olhar os sentimentos.
os bons e os considerados ruins. Na verdade, o sentimento ele deveria ser considerado assim, confortável de sentir e desconfortável. Porque todos têm uma função. O ódio tem uma função. Tudo tem. Legal, é interessante essa visão que você tá falando. E você citou o ponto aí de, eu poderia chamar de gestão da emoção, Uhum. né? Que é o que você falou de você identificar e o porquê e até às vezes saber quando e como usar Sim. cada um desses sentimentos, né? Sim. Porque a gente tem situações que despertam ali esse sentimento, né? Dá esse gatilho. E a gente procurar entender o que foi que despertou e o porquê, né? Que isso despertou, acho que vai já treinando a nossa mente já usar esse sentimento de uma forma mais adequada. Quantas vezes você já fez alguma coisa na força do ódio? Já aconteceu algumas. Ele te motivou? É verdade. Então, assim, a gente tem que parar com isso. O sentimento é sentimento. Olha pra ele, sinta ele e entenda. É parte da gente. Não tem como a gente dividir isso. Por isso que é importante a gente ter consciência das nossas potencialidades, das nossas limitações. Eu, por exemplo, sou péssima em matemática, não me dá um troco pra contar. Olha só. E a partir do momento que eu entendi isso, eu parei de gastar energia, sabe? Tentando me adequar, tentando. Não, gente, eu sou ótima para escrever um texto. Pra área mais, sabe, de português, de línguas, de leitura. Mas a parte de exatas. E tá tudo bem. Tudo bem. E aí tem um ponto, né, que a gente... Eu acho que é um desafio, né, talvez que começa cedo, porque eu acho que o nosso sistema de ensino não é feito de uma forma pra gente enxergar dessa maneira que você colocou, né? Exatamente. Se a gente olhar o nosso sistema de ensino, ele é feito pra você ter uma média em diversas matérias, né? Então a gente tem lá biologia, química, matemática, português, história, geografia, e pra você avançar em cada uma das séries ali, né? Você precisa ter pelo menos uma média que eles julgam adequada ali. E às vezes você tem uma pessoa que é muito boa, pode ser um atleta, ali talvez pra ele não precisa fazer cálculo de física, aqueles cálculos complexos, ou química, ou enfim, qualquer outras, né? Mas ele tem uma habilidade com o corpo dele ali que ele conseguiria prosperar muito bem naquilo. Sim, sim. Infelizmente é um ensino arcaico, né? Sei quantos séculos aí que não muda, não tem uma revisão, não tem esse olhar humano de individualidade para cada aluninho, para cada criança. E aí a gente perde tanto potencial tentando encaixotar, tentando quadrar, tentando ali. É importante o estudo, não estamos colocando em Sim, sim. questão isso, né? Pelo amor de Deus, gente, estudem. Mas assim, a maneira como é feito, Sim. né? Eu acredito que a gente aproveitaria muito mais as crianças, incentivaria o estudo muito mais se fosse feito de uma maneira diferente. É, que conseguisse identificar a individualidade de cada um, né? Sim, E eu acredito que dentro da psicologia tem essas ferramentas, diante de tudo que você já me falou aqui, né? Era algo que não tem ninguém do Ministério da Educação assistindo a gente. É algo seríssimo isso, né? Que eu acho que deveria ter nas escolas, né? Alguma forma de identificar isso e ter um direcionamento, né? Porque, como você falou, é um gasto de energia, às vezes desnecessário. Ela poderia estar direcionando para uma área que sim. ela teria muito mais capacidade de evoluir e de prosperar. Uhum. Então, eu acho que hoje, inclusive, a gente perde muito talento no Sim. Brasil por conta disso, né? Já começa cedo e aí não só a escola, mas aí também vem da família, os pais que já foram criados assim, já tem uma mentalidade mais fechada, né, para isso, e aí acaba não enxergando, às vezes não vê a necessidade, às vezes, de uma terapia, né, Sim. da criança ou dos próprios pais também, né, de identificar isso e poder ir melhorando, poder evoluir. E acredito que isso acaba minando, às vezes, até a autoestima da pessoa, né? Sim, porque aí ela é muito boa em X coisa, mas não é boa em outra. É como se aquilo que ela fosse boa fosse anulado. Porque foca apenas no que ela não consegue. E aí começam as crenças. Não sou bom o suficiente, pessoas não gostam de mim porque eu não consigo, porque eu não dou conta. E aí cresce com esse pensamento.
Eu não vou dar conta, eu não vou ser bom em nada. E aí a gente já E aí, às conhece, vezes, né? ela até se sabota naquilo que ela é boa, né? Quando ela Certeza. começa a ter esse padrão de pensamento, né? Ela Sim. começa a se sabotar na área que ela poderia se destacar. Porque E, ninguém nunca valorizou, nunca exato. elogiou, nunca olhou para aquilo. Por que que isso é importante? E diante disso, então, pode julgar que existe uma relação entre a autoestima e a prosperidade? Sim, sim. Existem muitas pessoas que não se sentem merecedoras, nem prósperas. É aquela coisa de eu não mereço. Inclusive, aconteceu comigo. Olha só, compartilha com a gente isso. Eu até queria entender, porque eu Sério? já vi muito, né, se falar sobre essa questão de merecimento. Né? E eu não entendi. Pô, se você for perguntar, todo mundo vai falar que é merecedor. Mas eu acho que é algo muito mais profundo do que simplesmente falar, não, eu mereço. Né? Cada um tem o seu motivo de não se sentir merecedor. O meu motivo era assim, cara, eu tenho uma vida boa, uma vida estável, ralando pra caramba, viu? Não era Uhum. nada de graça, não, trabalhando igual uma camela. Mas consegui um patamar ali que eu nunca nem imaginava. E aí eu comecei a perceber que eu não aproveitava aquilo de uma maneira adequada. Porque quando eu tentava aproveitar, eu me sentia culpada. Por exemplo, vou num rolê diferente, almoçar num restaurante diferente. Cara, eu chegava lá e já ficava assim: o que eu tô fazendo aqui? Eu poderia estar comendo um marmitex de 10 anos. Olha só. Porque eu me comparava assim: por que eu tenho uma vida boa, sendo que existem tantas outras, uma situação mais vulnerável, mais difícil? E aí a terapia foi me ajudando no sentido de que, às vezes, as pessoas estão numa situação ruim, elas querem. É verdade. Às vezes as pessoas não querem sair daquela situação que para elas é confortável, que para elas é suficiente. Muitas vezes a gente sonha com algo grandioso, né, com dinheiro, com e às vezes as pessoas estão satisfeitas com aquilo ali que elas têm. E por que que eu tava com essa ousadia de achar o que que o outro queria ou não e não tava curtindo o meu rolê que eu tinha conquistado? E aí eu fui, não. Cada pessoa é cada pessoa, eu tô aqui, eu tenho condição, eu vou aproveitar porque é fruto do meu trabalho, do que eu conquistei. E aí isso foi se dissolvendo. Mas se a pessoa não tem essa consciência do porquê ela age daquele jeito, ela perde uma vida, Sim. né? Eu tenho um paciente que se sente culpado de comprar um tênis, mas não acha ruim da esposa gastar com produto de beleza, com pão. Então, que nível de autoestima essa pessoa tem? Por que que ela não merece, mas o outro sempre merece? E geralmente pessoas que estão sempre disponíveis para o outro caem nessa armadilha. Para mim não, porque se ele precisar eu já botei o dinheiro. Mas eu tô aqui precisando. Uhum. O nosso cérebro é impressionante, né? Como que cria argumentos, às vezes, para Sim, poder justificar o nosso comportamento, sim. né? E isso que você falou que aconteceu até com você, né? Essa questão de não merecimento. Isso foi, assim, no começo da sua carreira? Foi antes de você entrar nessa área da psicologia? Como que ocorreu isso? Porque eu queria entender, porque assim, eu acho que é possível, mesmo com todo o conhecimento, o nosso cérebro, ele Se vocês acontece, né? soubessem a mente do psicólogo. Eu imagino, o que escuta tanto dentro da clínica, né? Nossa, Depois... e assim, a gente é humano, a gente tem os nossos BOs, Sim. sabe? A gente tem problema de família, problema no trabalho, como todo mundo. As Uhum. pessoas nos colocam assim, né? É psicólogo, sabe lidar com a vida tá redondinha. Nem sempre, nem sempre. A gente tem ferramentas, tem um conhecimento maior pra ter essa consciência de que precisa de ajuda, porque a gente não resolve nossos problemas, não, viu? Olha só. Psicólogo tem psicólogo. Olha só que interessante isso. E eu acho que deveria ser obrigatório terapia no primeiro semestre lá do curso. Terapia. Cara, terapia, assim, é um divisor de águas. Eu comecei a minha terapia no meu último ano de faculdade. A barragem estava transbordando.
E aí eu procurei ajuda. A primeira sessão só foi choro, descarrego. E eu fiz 8 anos de terapia toda semana. Não falta motivo, bonitinho. Foi um divisor de águas na minha vida. Existe uma Janaína antes da terapia e pós-terapia. Que legal. Não é puxando sardinha não, gente. Mas olha, a terapia literalmente salva vidas. Que bacana. Ela abre portas, ela mostra caminhos. Porque às vezes a gente é tão 880, né? Ou é tudo ou é nada, ou é isso ou aquilo. Não, gente. Sim. Existem uma infinidade aí de oportunidades, de caminhos, de alternativas. A terapia deixa tudo leve. Você tá nesse processo. Dói pra caramba. Tinha dia que eu queria murrar minha terapeuta. Mas Faz parte do Mas processo. Só tava querendo te ajudar. assim como eles também querem fazer comigo, né? Mas tem coisas que precisam ser faladas e mostradas. Não tem como. Tá ali pra isso, né? Pra mostrar o caminho. Exatamente. E aí não respondi a sua pergunta. Essa sabotagem começou, assim, 5 anos atrás, no meio ali do... Só que desde pequenininho eu sempre tive um olhar assim, sabe? Minha mãe conta, meu pai conta que quando eu era criança, 5, 4 anos, não sei se você lembra lá onde é a estação do trem, Sim. no túnel, ficava bastante pessoas em situação de rua. Sim, eu passava por eles, eu chorava, queria levar eles embora. Então é uma coisa assim que até hoje eu não entendi por quê. Mas eu achava que eu tinha que salvar aquelas pessoas. Um insight agora. E aí eu tenho muito isso, de olhar muito pro próximo, de falar, cara, por que eu, por que não eles? Minha psicóloga um dia deu um exemplo dela também, que passou por uma situação meio parecida. Ela ofereceu ajuda, o morador de rua não quis a ajuda dela, quis continuar naquela situação. E a maioria é assim. Se você for lá perguntar, eles não querem. Porque se for para um abrigo, se for dar uma vida mesmo digna, não que não seja digna, mas uma vida assim, né? Todo mundo entendeu. Eles não querem porque tudo tem regras, né? Tem horário. É o que você falou, às vezes a gente quer julgar o que é bom pro outro. Exato. Né? E às vezes pra ele tudo que ele quer é aquela liberdade ali. De onde ele encostar, ele dorme, ele anda a hora que ele quer, ele faz do jeito que ele quer. Não tem responsabilidade com horário, Ninguém não tem enchendo nada. O saco. E pronto, um dia após o outro e vida que segue. É a realidade dele, que pra ele é verdade. Tá bom. Eu já conheci casos assim também, né? De um morador de rua que inclusive tem família bem próspera. Né? E aí todo mundo criticava. Nossa, né? Porque o fulano mora na rua e a família não cuida e não sei o quê. E o pessoal, né, inventa um monte de histórias. E daí, uma certa vez eu conheci, né, um dos parentes dele ali e eles comentaram, falaram, não, a gente já fez de tudo, as portas estão abertas a hora que ele quiser. De vez em quando ele passa lá, né? Para essa hora que ele quiser, se quiser comer com a gente, come, mas ele não para, não sai, ele gosta de sair. Ele fica na vida dele, não adianta. A gente já tentou, mas aí o nível de estresse dele aumenta, ele tentou até forçar uma época, só que não é pra ele, então, tipo assim, não adianta, é melhor ele tá feliz do jeito que ele tá. Então, É muito respeitar a decisão do outro, né? A gente às vezes acha que vamos fazer o bem, vamos ajudar, mas a pessoa quer. Cara, ela tá de boa ali. É verdade. Talvez, aí como a gente tá falando de prosperidade, né? Aquilo que você falou no início, prosperidade para cada um tem um nível, tem uma visão diferente. Né? Talvez para ele aquilo ali é prosperidade, é liberdade. Sinônimo dele tá ali do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. Exatamente. Então é um tema assim muito amplo, né? E com visões muito distintas. E dentro disso, Janaína, como que a terapia pode ajudar a pessoa a identificar esses pontos de merecimento que você falou, de não merecimento, né? Como que ela ajuda a pessoa a desenvolver esse autoconhecimento, essa mentalidade, para identificar para ela aquilo que é os pontos fortes, como você colocou, os pontos, né, de melhoria, esse caminho dessa busca. Como que isso acontece? Quando a gente olha para nós, a gente tem muito ponto cego. A gente não consegue se olhar e ver uma totalidade. Quem eu sou ali 100%. A gente sempre puxa a sardinha para nós mesmos, né? E a terapia,
Eu gosto de uma analogia assim. Imagina um terreno que você comprou e você vai construir uma casa. Casa muito bonita. Só que antes de você construir, antes dela ficar pronta, você precisa limpar o terreno. Você precisa tirar o mato, os entulhos, a sujeira. Você precisa ali fazer uma limpeza. É como um machucado. Quando você vai no hospital ralado, eles metem a bucha e esfrega pra sair tudo. Dói. A gente grita de dor. Só que depois, isso vai cicatrizando. Então, com o terreno limpo e com a pele limpa, é mais fácil da gente criar novas crenças, olhar para nós de uma maneira realista. Né? A gente cavuca ali o problema, onde começou, por que disso, o que alimenta esses pensamentos, esses comportamentos. É um trabalho mesmo assim de ir lá atrás. Porque eu trabalho numa linha que tudo tem origem na infância. Tudo assim, né? 90%. A maioria das coisas, a psicanálise, ela olha muito para isso. Primeira infância, a maneira que os seus cuidadores se relacionaram com você. E a gente vai em busca dessas respostas. Por isso que é tão doloroso. Porque a gente olha para os nossos pais como humanos, pessoas errantes e que nos machucaram. E não intencionalmente, né? Sim, fazendo o melhor que eles podiam, né? Exatamente. Tanto que eu sempre deixo muito claro que o objetivo não é culpar ninguém, né? Um dos objetivos da terapia é o indivíduo ser responsável por ele mesmo. Deixar de terceirizar a responsabilidade, de ficar criando desculpa, de ficar... Não, é você. Se não for você, ninguém vai pegar na sua mão. Ninguém vai fazer por você. Então tá, teve muitos influenciadores aí na trajetória? Teve. Então vamos limpar isso, vamos olhar de uma maneira diferente e você vai caminhar sozinho. É um amadurecimento mesmo da pessoa. O autoconhecimento traz isso. E aí a gente, com o terreno limpo, tudo limpo, nós conseguimos ter um olhar melhor de cada um. E baseado no que a gente enxerga, no que a pessoa quer, no que ela está disposta, a gente vai trabalhando. Realmente, eu já tô com vontade de fazer terapia aqui. Ai, que legal! Ele já termina o podcast, já marca uma sessão. Mas um dos objetivos que eu tenho, a minha rede, né? Não é tão movimentada, mas um dos objetivos que eu gosto de falar sobre terapia, de trazer o assunto, é porque as pessoas têm uma visão muito errada da terapia. A minha visão, é o que eu falei pra você, eu tinha uma visão totalmente errada. Né, de ir lá depois que a bomba já estourou, vamos dizer assim, né? Não essa visão, como você colocou, preventiva. E mesmo com a bomba estourada, muita gente não vai, viu? É verdade. Por preconceito. Preconceito. Então falta muito, né? Ainda essa consciência. E é legal, né? Você divulgar, você trabalhar nas mídias sociais, que é uma forma gratuita de você levar esse conhecimento e às vezes despertar ali na pessoa para ela entender que, pô, aquilo ali pode ajudar muito ela, né? Tanto na vida pessoal como na carreira, enfim, né? A evoluir, a melhorar todas essas áreas e os impactos, né? Que às vezes o pensamento, a mentalidade dela pode causar, a construção, né? Que ela teve dela mesma ali, que pode ser cultural até, inclusive, né? Muito. Muito. É a educação que a gente vai recebendo, né? De não olhar para os sentimentos. E a terapia é o quê? E as pessoas às vezes pensam que fazer terapia você não vai ter problema, você vai estar blindado. E não é assim. Os problemas vão continuar surgindo, percalços, a raiva, a tristeza, o choro, tudo é normal. Só que a maneira que você enxerga eles é diferente. Você consegue olhar de uma maneira mais realista. O problema tá aqui, tô sofrendo, mas não é o fim. Legal. Eu imagino que na terapia, talvez, assim, eu tô divagando, que eu tô achando muito legal isso. Mas do jeito que você colocou, eu imagino que na terapia é como se a pessoa se separasse talvez desse sentimento, o sentimento mesmo, talvez, né? Porque às vezes a pessoa entende que aquilo faz parte da pessoa,
Uhum. né? Parece que é tudo uma coisa só. Sim. E é como você falou, a forma dela enxergar já muda totalmente o que acontece, a forma de agir, Sim. né? Então, separar o sentimento que tá acontecendo, ela vê isso como algo externo, peraí, né? Senti raiva aqui, mas por quê? Isso aqui não é algo meu. O que me causou aquilo ali? Uhum. Né? Por que eu fui reativo em tal situação? E mesmo É. que... E vai ser seu, né? Muitas vezes vai ser seu. E é o padrão a gente sentir raiva. Né? O padrão, o errado, o que não deve acontecer é a gente ser agressivo, partir pra cima. Mas sentir a raiva... Sentir. Seria, então, mais como ela saber lidar, saber Uhum. conduzir aquela energia daquele sentimento, vamos dizer assim. Sim, porque hoje a gente sente raiva e fala, ai, meu Deus, eu não posso sentir raiva. Raiva é uma coisa ruim, meu Deus, não posso sentir. Não, ela vai olhar pra isso como parte dela. Nossa, eu tô sentindo muita raiva, bicho. Eu tô numa raiva aqui que, olha, vai passar. Como canalizar isso? Porque, assim, uma das formas que eu, que eu faço, sem antes fazer terapia, uma das coisas que me ajuda muito a lidar com esse sentimento mais explosivo de raiva, estresse e tal, é fazer exercício. Principalmente de alta intensidade. Eu pegar peso mesmo, ou eu correr aquela corrida, sabe? Tipo assim, não aquele trotinho, correr mesmo pra cansar e tal. Isso me ajuda muito. Inclusive, Sim. teve um período que eu não pude fazer, por orientação médica até, porque a academia eu gostava muito, aí me surgiu uma calcificação no ombro e tal, eu tive que ficar afastado de... Nossa, aí o meu estresse explodiu, aumentou, começou a cair cabelo e, assim, uma Sim. loucura, né? E aí eu preciso voltar, né? Nem que eu faça exercício leve, uma corrida, alguma coisa, eu preciso voltar. Então, a terapia também ajuda você a enxergar isso, a você identificar o que fazer, o que trabalhar para poder Sim. descarregar essa energia, vamos dizer assim. Uhum. Aí cada pessoa vai ter um jeito diferente, né, pra descarregar isso. A atividade física, ela é recomendada em todo caso, né? Seja... Todo mundo tinha que fazer atividade física. Tô sendo hipócrita aqui porque, olha, é uma luta. Uma luta. Mas a atividade física a gente pensa como apenas academia, né? Uhum. Mas existem aí lutas, a própria dança, né? ciclismo. Dança. Me encontrei na dança do ventre. Então, Olha assim, aí, que legal. religiosamente eu tô lá. Legal. É minha atividade física, mas a academia é um problema que tô tentando superar. Mas é como você falou também, que é algo assim que... Às vezes, quando fala muito exercício, já arremete à academia. Sim, uma Mas tem uma caminhada série em volta de... do quarteirão é uma atividade física. Né? Então, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, não existe tratamento se não tiver atividade física. É uma tríade. Depressão é uma tríade. Terapia, medicamento, física. Se uma delas faltar, não flui. Qual que é? Repete, por favor. Não peguei. Você falou A depressão, uma tríade aí. Exercício, terapia, atividade física e a medicação, às vezes, quando Uhum. precisa. A maioria das vezes. A maioria das vezes é necessário, então, também medicação. Sim. E esse caso, quando entra medicação, assim, é pra o quê? Pra equilibrar algum nível de hormônio, alguma coisa assim? Ou como que acontece? Sim, porque a depressão, ela é hormonal, né? São os hormônios ali cerebrais que não estão sendo produzidos adequadamente, que tem uma queda, uma baixa, que a pessoa passa a ter os sintomas depressivos. A medicação entra para equilibrar isso, para aumentar essa produção dos hormônios, da serotonina, e a pessoa conseguir uma estabilidade. Legal, interessante. Só que o tratamento para depressão sem a terapia também não flui. Uhum. Porque a depressão também é de coisas que são acumuladas. Palavras não ditas, conversas não feitas. Por isso que eu disse que às vezes é preciso a medicação. Porque nas outras vezes, só da pessoa expor aquilo, conversar, tirar aquele peso, ela já melhora. Então cada caso é um caso. Que legal. Muito interessante. Terapia é mesmo necessário, né? Um outro ponto que eu queria saber de você, Janaína, é como que a gente equilibra essa busca da prosperidade, né, com essa necessidade, assim, de cuidar do nosso emocional, Uhum. né? A gente colocou aí que tem toda essa... a gente tem que ter uma atenção em todos esses pontos.
né? Então, como que você vê dentro da psicologia, assim, a gente ter esse equilíbrio? Uhum. Entendendo que nós somos um todo. Não existe uma pessoa que é separada da alma, do emocional, do psicológico. O ser humano, ele é composto por tudo isso. Então a gente tem que dar atenção a isso. Cuidar da saúde física, cuidar da saúde emocional, cuidado financeiro, cuidar da família, ter momentos de prazer, de hobby, de fazer absolutamente nada. Porque também essa sobrecarga de estímulos, sobrecarga de coisas a se fazer, essa vida corrida não é saudável. A gente precisa saber separar o nosso tempo para cada uma dessas coisas. Respondi a sua pergunta? Sim, eu acredito que sim. Você falou atualmente, né, a vida um ritmo tão acelerado, né, a tecnologia vai aumentando, vai evoluindo, a gente tem a sensação de que cada vez o dia passa mais rápido, acho que pelo volume de informações que a gente tem, né, tudo acontece assim de uma forma muito rápida, e eu acredito que isso também é um dos pontos, né, que a gente acaba tendo essa sobrecarga mental, né? Sim, e a nossa geração, essa geração da internet, da rapidez, dessas informações que chegam e a gente não sabe o que é real, o que não é, a gente só tá absorvendo, né? Eu entrei ontem no TikTok 10 minutos. Cara, eu saí de lá com 12 tipos de ansiedade. Uhum. Porque é tragédia de enchente, é profecia do fim do mundo. É tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí você não consegue. O cérebro não foi feito para gerenciar esse tanto de informação de uma vez só. Então a gente está indo aí numa contramão natural. A gente precisa saber a hora de parar, o que consumir, tanto de alimento como de informação. Nessa tragédia. Porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu já Uhum. fico assim, ai meu Deus. E aí, quando estava começando a pipocar a questão da enchente, eu falei, eu não vou absorver, não vou procurar saber, não vou me aprofundar nisso. E consegui. No dia que eu conversei com uma amiga que tá lá, e ela me falou a situação, porque ela veio conversar comigo, não tinha como eu sair fora. Uhum. Eu sonhei a noite inteira, eu perdi sono. Então, assim, a gente precisa colocar limite. Né? A gente precisa saber até onde a gente vai. Porque, usando o exemplo da enchente, a gente sabe o que aconteceu. A gente imagina a situação. Quanta coisa que. Pra que a gente vai ficar alimentando? Você já sabe. O que você pode fazer? Uma doação. Uma oração para quem é de oração. É sair desse papel de salvador que muitas vezes a gente se coloca. E aí a gente tem um desgaste emocional muito grande. E não chega a lugar nenhum. E você citou agora esse papel de salvador. E eu pensando aqui, eu acho que isso é bem comum, né? E como que se constrói isso? De onde parte esse entendimento da pessoa achar que ela tem uma responsabilidade, né, ali sobre o outro, de salvar, às vezes, de ajudar, às vezes, como a gente comentou antes aqui, talvez o outro nem quer, né, aquilo ali. E de onde vem isso? Você comentou aqui também que boa parte começa lá na infância. O que desencadeia isso? É algum tipo de acontecimento que a criança presencia? É alguma a fala ali das pessoas que ela enxerga como autoridade no meio? Enfim. Geralmente, lares disfuncionais. Com muita briga, discussão, conflito. A criança se vê naquele meio ali e sente que ela tem responsabilidade de tirar os pais, de salvarem os pais cuidadores daquilo. É um processo muito inconsciente. Né? Ela não tem noção do papel dela. Que é um trisquinho de gente ali no meio de dois adultos que deveriam ser os responsáveis. Então, para sair daquela situação, ela internaliza que ela precisa salvar eles. Muitas vezes ela se culpa daquelas discussões. Então é uma coisa assim. Não é regra, tá? Mas a grande maioria. Um dos Um fatores dos fatores é isso. isso. Então, por isso que é importante a gente olhar o indivíduo como único
e esmiuçar a trajetória, a história de vida dele. A gente encontra possibilidades de resposta. Mas a maioria dos casos é. Então, ali na, nessa idade, eu não sei qual que é a faixa de idade que isso acontece, né? Como você falou que é um processo que acontece e fica guardado ali inconsciente, Uhum. né? Tem uma faixa, assim, de idade que isso é mais possível que a criança absorva isso, que ela tenha essa, Até essa os 7, 8 construção? anos. É o 7, é o momento que ela tá mais ali, A maneira isso que a mãe amamenta a criança já interfere. influencia. A maneira que ela vai enxergar o mundo, a maneira que ela vai enxergar as pessoas. Olha só, impressionante isso. Eu lembrei agora de um estudo, eu não vou lembrar o nome para citar, mas tinha um estudo que falava que o bebê, ainda no útero, né, em alguns meses ali, ele já absorvia os sentimentos da Sim. mãe. Né? Então, Tanto que em regressões, a pessoa consegue ter lembrança do útero. consegue identificar isso lá Consegue. nesse nível. Uau. Incrível. É uma coisa assim, fala. Uma coisa de explodir a cabeça, porque a gente acha que é aqui e agora, né? A partir do momento ali que você está sendo gerado, tudo que é falado, tudo que é sentido, vivenciado pela mãe. Eu não sei se existe estudo ou se tem alguma coisa, mas eu observei, eu trabalhei durante 5 anos no Ser 2 da APAE. Você conhece? Não conheço. É tipo, tem a PAI, que é a escola, e Uhum. tem o Ser, que é. Ah, e tem as especialidades lá, me fugiu agora. O Ser. Uhum. É tipo um lugar que tem fono, psicólogo, uma equipe multidisciplinar para cuidar das Hum, crianças. E a gente legal. cuidava também das crianças com dificuldade na escola, deficiência física e mental. E aí, eu observava que quando a criança, quando ela chega para nós, a gente faz uma avaliação. E aí a gente conversa com a mãe, todas essas informações que a gente precisa é a mãe quem fornece. Uhum. A maioria das crianças que tinham um problema de hiperatividade, problema de conduta muito agressiva, a maioria, a mãe tinha sofrido agressão ou algum tipo de violência psicológica, tinha sido uma gravidez muito conturbada. Assim, a criança, ela carrega muito coisa do que a gente. É verdade, se for parar pra pensar ali, a criança no outro, ela acaba. É uma ligação direta, é o mesmo organismo ali praticamente, né? Sim, Tá ali, se então, eu ela acho é que. alimentada, imagina o que ela não sente, não tem noção. É verdade. A gente coloca ela como um ser inexistente, mas ela tá ali observando, vendo tudo. Hum. Vendo não, né? Sentindo tudo. É como você falou aí, o alimento interfere, vai chegar ali pra nutrir aquela criança, ali no ventre da mãe. E também o sentimento ali, deve ter uma descarga hormonal ali que vai influenciar, Sim. obviamente, né? Também o feto ali. Então é algo impressionante, a gente tem que ter muita atenção com isso, né? É um conhecimento assim que tem que ser mais difundido também, Tem. porque é um impacto gigantesco, né? Que a criança vai Sim. carregar isso pro resto da vida, E muitas vezes sem ter noção. sem ter noção, porque, né? Poxa, ela não tinha nem nascido ainda nesse E mundo. aí você vê a criança lá que não para, que não tem atenção, que dá trabalho na escola, mas por quê? Você castiga a criança, mas você entende os motivos? Você entende o contexto? Nossa, é bem forte isso. É... Ainda, pra gente concluir, né? Deixar aqui pro pessoal uma. Deixa uma fala sua, né? O que você deixaria, né? Dentro desse contexto que a gente tem trabalhado aqui de prosperidade, né? Deixa um recado para eles. Como que a psicologia pode auxiliar? Como que a terapia pode contribuir, né? Para que ajude, potencializa essas pessoas que querem alcançar mais prosperidade na vida.
Esses que sentem que tem alguma coisa que atrapalha, que era a única visão que eu tinha antes aí da terapia. E possivelmente, se a pessoa já enxerga, é porque já tem mesmo, né? Então tá mais do que na hora de buscar. Sim. Né? Deixa um recadinho para essas pessoas pra gente fechar o nosso bate-papo de hoje. A psicologia ela pode te ajudar em todos os sentidos, né? Ela pode expandir a sua mente assim de uma maneira que você tenha consciência de si que você jamais imaginou, no sentido de conquistar, de correr atrás dos objetivos, de percorrer caminhos, porque a gente às vezes se coloca numa zona de conforto, né? Justamente por não acreditar em nós mesmos. E a psicologia traz à tona o seu melhor. Ela pode trazer ali e te ajudar em tudo. E não existe saúde mental, não existe prosperidade sem... Nossa, me confundi. Relaxa, fica tranquilo. E não existe prosperidade sem saúde mental. Porque você precisa estar bem, né? Para correr atrás, para estudar, para trabalhar, para conquistar as coisas e para usufruir. Então, que a gente busque o equilíbrio, que a gente saiba aí direcionar nossa energia para os lugares certos. Dinheiro é necessário, mas não é tudo. É verdade, é isso aí. Fica o recado aí, galera. Quer prosperar? Façam terapia. Janaína, obrigado. Obrigada por compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. É uma honra receber você aqui no nosso podcast. Espero que a gente tenha outras oportunidades, trazer outros assuntos, outros temas, né, dentre tantos, né, que você consegue abordar aqui com a sua formação. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, a confiança, o que precisar, só chamar. Obrigadão.